Olá pessoal, meu nome é Daniel, eu sou da Máxima Atacadista de Roupas aqui em Goiânia e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assine o sininho de notificações, vai lá nas redes sociais, no nosso Instagram, tem muitas fotos lá, show de bola que nós estamos postando para vocês, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu tô aqui com meu amigo Jonathan, tudo bem Jonathan? Tudo Nós bem? vamos estar falando hoje sobre delegar. Então, antes de tudo, o que é delegar? Qual a principal função de delegar? O delegar significa o quê? Tem altos níveis de delegação. Você delega para quem já sabe fazer e você delega para quem não sabe fazer. Então a pessoa às vezes não delega porque a pessoa não sabe fazer bem feito. Então a pessoa fica presa, porque a gente só tem 24 horas. Então o que acontece? Quando você delega alguma tarefa na sua empresa, você tem mais tempo para você fazer outras tarefas, mas tá aí como eu delego. Entendeu? Então, delegar designando essa tarefa para os funcionários, igual muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, a questão de designar uma tarefa. É como você disse, às vezes tem a pessoa que não tem a maturidade o suficiente para executar aquela tarefa, e as pessoas que têm maturidade muito além. Então, na verdade, delegar é, antes de tudo, você trabalhar o seu funcionário, uma maneira que ele se desenvolva mais. Justamente, ainda de você desenvolver esse funcionário, você vai estar ganhando tempo para fazer outras tarefas, mas você não pode delargar, porque é o que a maioria das empresas fazem. Em vez delas delegar, elas Sim. delargam. E depois fica frustrado porque às vezes ela delargou e não acompanhou. Quando você delega uma função para um funcionário, você chega no final da tarde, você acompanha essa pergunta, não significa que você tem que ficar em cima dele, você tem que deixar ele aprender. Mas você tem que acompanhar. Saber dar o feedback, né, no caso. Né? Justamente, saber acompanhar a evolução da delegação. Sim, é interessante isso também, a questão, como você disse, porque muitas pessoas às vezes não querem dar o feedback, eu deleguei essa função para funcionário, ele executou ela 60% e me entregou, simples assim. Se você não souber dar o feedback, né, porque o feedback você vai confrontar meio que o funcionário, mas tem que saber orientar no caso, né, e não aceitar o não como resposta, na verdade. Justamente, que às vezes a pessoa fica com medo de dar o feedback porque às vezes o funcionário vai ficar chateado. Mas é como se fosse uma vacina, você dá o feedback. É claro que com o feedback, quando o funcionário vai bem, você pode dar o feedback em público. Agora, quando você vai dar um feedback que o funcionário às vezes não fez a tarefa bem feita, você chama ele no particular, fala, ó, esses pontos você está indo bem, mas você precisa melhorar em certos pontos. A orientação. Né? Essa orientação é muito importante até para o funcionário estar, às vezes, progredindo ou não. Porque o feedback serve até como sinal que esse funcionário vai crescer na sua empresa ou ele vai estar sabotando a empresa. Uma questão muito importante também, que muitos empresários que estão começando não têm em mente, é porque eles não delegam para os funcionários hoje em dia. E não delegar é o mesmo que impedir o crescimento da empresa, na verdade. Justamente. Quando o patrão acha que ele tem que fazer tudo, ele não alavanca, porque ele acha que o funcionário não vai fazer bem feito como ele. Entendeu? Aí ele está enganado, porque se ele não passar essa tarefa para o funcionário fazer, e ele está fazendo outras funções que a empresa pode estar fazendo mais, vamos dizer assim, mais no sentido Poderia estar crescendo. Crescendo. Ou às vezes o cara tem que estar produzindo mais, ele vai lá, delega o corte, ele pode estar aumentando as costureiras, não, ele fica ali preso na empresa, às vezes ele pode até perder venda, porque chega pontos que você vende tão bem e falta mercadoria na loja, entendeu? Por falta dessa delegação. Sim, entendeu? A questão da dominância, né? O dono às vezes ele tem aquele sentimento a emoção de dominância, então assim, quem é o cara sou eu e ninguém faz melhor do que eu isso aqui. E aí no caso é um erro muito grande e um erro comum que acontece, que ele quer fazer tudo. E as coisas que ele não faz e designa um funcionário, delega para um funcionário fazer, ele ainda quer conferir. E ainda critica depois, que é a questão do feedback, que é uma crítica destrutiva, não construtiva, né? Que quando ele, às vezes, vai no funcionário, eu faria melhor. Então, Diana, tem também como você passa uma tarefa para um determinado funcionário fazer
e às vezes ele fica te perguntando muito. Ele não tem autonomia de fazer porque você não dá, você deixa ele sempre em dúvida. Entendeu? Então, às vezes, vou dar um exemplo do cardigan. Esse cardigan aqui, ele é R$30. E sempre o cliente vem comprar, o cliente quer sempre mais barato. Entendeu? Sim. O cliente quer pagar 20. Aí a pessoa, a vendedora, veio de falar, não, ó, o mínimo que nós conseguimos fazer nesse cardigan é 28. Como ele é 30, o lucro é muito pouco. Pode baixar para 28, um exemplo. Mas o funcionário sempre está indo lá em você para perguntar se pode ou não. Então, os donos de empresa às vezes não fazem reuniões para estar explicando. Falam, ó, esse produto não pode baixar mais do que isso. Então, isso faz com que o funcionário tome a decisão ali na hora da venda. Não fica te ocupando toda hora, te ligando, entendeu? E porque você já deixa desconfiança. essa delegação justamente serve para que o funcionário competente também ele vai falar, não, ó, eu já sei até quanto pode fazer, não adianta nem perguntar ao patrão. Tem pessoa que fica querendo chamar o patrão, porque justamente as culturas de ficar sempre baixando preço desvaloriza a mercadoria de qualidade. Eu concordo, Entendeu? eu super concordo. Até essa questão de você, assim, se você não tem a orientação e não tem a sincronia com os funcionários, não vai conseguir, no caso, transmitir a filosofia da empresa para o funcionário. Então, o que você delegou para ele não valeu de nada, porque o funcionário sempre está na dúvida, sempre está na dúvida. Mas isso também, eu acredito, assim, que alguns funcionários ficam com o pé atrás por questão da pessoa, do dono da empresa, ele não ser um líder, ser um chefe, no caso. Justamente. Então, às vezes acontece disso também, tipo assim, nossa, eu não vou chegar nele não, porque ele aquela vez ele me maltratou, ele falou desse jeito aqui e tal, ele vai falar que eu sou um burro, ou vai pensar e tal, acontece muito isso também. Então, a questão é, tipo assim, como você disse, é a orientação, e aí o funcionário, ele obviamente ele já vai saber, não, a palavra dele é a palavra dele. Ele designou que o preço mínimo é esse. E acabou. Então, o Diana, o que acontece? A cultura da empresa, tem empresa que vai tocando até onde dá. Não existe feedback, não existe reuniões semanais. Ó, gente, está acontecendo isso, a gente precisa melhorar nisso. E essa tocagem no rumo faz com que a maioria das empresas não chega nos primeiros 5 anos, primeiro ano, às vezes chega arranhando, chega no segundo arranhando, as pessoas sempre estão no vermelho, nunca está no verde. Às vezes pega um verde no final do ano, mas a pessoa às vezes não sabe fazer a empresa crescer, quando chega em fevereiro, março, a empresa já está de novo no vermelho. Sim. Aí entra a preocupação, dor de cabeça, porque entra as despesas da loja, por exemplo, a pessoa que faz um final de ano bom, ela tem que saber que o fevereiro é mais fraco, o março é mais fraco, entendeu? Ela tem que estar atenta também nas tendências e nas novidades que vai chegar, para ela estar se safando, para ela não estar entrando sempre, né, nesse vermelho, e o cara deixa de ser um líder para virar um chefe. Um outro ponto muito importante que eu acredito também é você delegar, deixar de delegar as tarefas menos importantes que não geram tanto faturamento assim para o negócio, que a gente designa mais como as tarefas dos pontos vermelhos, que é sinal de que você tem que parar, que não tem que dizer, um exemplo, você designa um funcionário, às vezes tem muitas coisas para fazer aqui, tem que guardar uma roupa, tem que executar aquilo, e você designa um funcionário para fazer uma tarefa. Da qual é a tarefa, por exemplo, vermelho, amarelo e verde. Qual que é as tarefas da empresa que precisa fazer para alavancar as vendas? Entendeu? Se nós classificar como vermelho, amarelo e verde, você tem que colocar os funcionários sempre para estar agindo na parte do verde, entendeu? É a parte que dá resultado, entendeu? Porque geralmente as pessoas querem ficar no vermelho, parado a empresa, fazendo algo que não faz a empresa andar, entendeu? Tem certos pontos que a empresa tem que parar, mas tem certos pontos que a empresa tem que andar. Tem certo ponto que a empresa tem que acelerar, porque está no laranja. Sim. Entendeu? É como se fosse um carro. O carro parado, ele está muito pesado. Entendeu? Quando ele está em movimento, ele alavanca mais. Tem que designar uma tarefa da qual o faturamento da empresa vai lá no alto. Um exemplo, o que a gente tem que focar? Focar em vendas. As vendas é o que acelera a empresa, sim. Então todo o resto você ignora. Quando estiver sobrando tempo com funcionários, faz aquele algo. Olha, faz aquilo ali, tá sobrando tempo, sim, se não, vamos focar no que dá resultado. O que dá resultado são as nossas vendas, no caso. Então, o que é importante é isso, né? Designar o ponto verde. O ponto verde é o ponto
de livre para acelerar e realmente romper barreiras, na verdade. Justamente, e mais uma coisa que é muito importante, hora que não tem vendas, hora que a empresa está mais parada, o que é a reunião? A reunião é você estar fazendo aquilo bem feito que precisa fazer nas horas que está mais parada. As horas que tem movimento na loja, a prioridade é o cliente. De hora de priorizar o cliente, sim, as horas de ver as pessoas tá fazendo aquilo que não precisa fazer em horas erradas. Exatamente, e deixa de focar no que é o principal, né? Deixa de focar no que é principal. Muitas pessoas esquecem disso aí. Justamente, que é o que dá lucro para a empresa. A pessoa sempre pensar, não só em lucro, valorizar o seu funcionário também, em relação a não ter, colocar ele para baixo, saber dar esse feedback, sempre de uma forma que você coloca o seu funcionário para cima. Uma questão muito importante, que eu acredito você também acredita, são os donos de empresa que não sabem delegar, como nós disse agora há pouco, impede o crescimento da empresa. Muitos donos de empresa fazendo o trabalho de servindo café. Então assim, o dono, quem é o piloto deste avião? O piloto deste avião é o dono da empresa. E o que ele está fazendo ali, conversando com os passageiros enquanto o avião está em movimento? Ele está servindo café? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Inclusive, ver do piloto tá lá na frente, se ele está servindo cafezinho para os tripulantes do avião, significa que se esse avião vir ter alguma turbulência, todo mundo não fica inseguro. Exatamente. Entendeu? Porque aí se vir uma turbulência, onde o cara está servindo cafezinho lá atrás, ele tem que estar lá pilotando o avião. Tem que estar significa no controle. O quê? Que o cara tem que ter a visão. O que essa empresa precisa fazer? Todo dia o dono da empresa tem que chegar na empresa dele com essa pergunta: o que hoje eu preciso fazer que essa empresa vai alavancar? Quando ele chega com esse pensamento, automaticamente as coisas alavancam. Entendeu? A mente dele flui. A questão da confiança também, né? Assim, o funcionário, ele tem que enxergar você como um líder, né? Tipo assim, o funcionário ele não consegue resolver todos os problemas que o dono consegue, porque o dono chegou ali e não foi à toa, não é verdade? Uhum. Então ele já sabe cada solução de cada problema, e o que não sabe ainda ele já está treinando para aquilo. Mas se ele está ali servindo café, como que a empresa vai ter um rumo? Isso as pessoas confundem muito. Então, às vezes o que acontece é a questão das habilidades. A pessoa, se ela chegou a um nível de 10 funcionários com certas habilidades, ela só consegue até ali, para ela se desenvolver para mais. Porque, por exemplo, o líder, quando ele começa lá atrás, quando ele começa sozinho, ele começa a atender todo mundo bem e começa a entregar cafezinho, igual você falou. Quando chega um determinado ponto, ele não pode mais entregar cafezinho. Não que ele tem que deixar de ser simples, sim, mas ele tem que delegar essa função de cafezinho, entendeu? Exatamente. Pode colocar um funcionário para delegar o cafezinho, porque a empresa, quando chega a ter 10 funcionários, ela já passa para outro nível. Entendeu? Os problemas que você tinha quando era 1, 2 é um problema. Agora, quando você tem 10 funcionários, já é outro problema. Você já tem que subir de nível. Entendeu, Jenner? Essa questão é muito importante, porque assim, você não chega em um novo nível com as habilidades do antigo nível. Então, assim, você sempre tem que desenvolver novas habilidades, deixar os seus costumes de lado, que você sempre teve costumes de executar algumas tarefas de uma maneira, e às vezes nem delegava, ou delegava pouco para algumas pessoas executar algumas tarefas, mas a partir daquele nível tem que ser novas habilidades, deixar velhos costumes. E isso é o erro de muitas pessoas que começam o seu negócio, não é verdade? É verdade. Então, Daniel, a empresa, então, na verdade, ela é nada mais que o reflexo do dono, você concorda? Concordo. É a questão assim, o dono, se ele tem vários pontos positivos, várias qualidades em si, os funcionários vão se espelhar naquilo, vão enxergar ele como algo que será bom para eles, algo que eles filtram ao máximo para o seu espírito pessoal. Entendi. E o bom disso é o seguinte, que o dono às vezes, vamos classificar assim do 1 até o 10, o dono sabe algumas qualidades até o nível 5. O bom é que nós estamos na era da informação, às vezes o dono de uma empresa fala, eu fui muito arrogante, entendeu? Foi até o nível 5 de arrogância. Então, ele pesquisando igual um vídeo desse ajuda muito a pessoa a ver que hoje em dia ninguém manda ninguém, como eu já falei anteriormente. Hoje em dia o dono pode estar revendo
os seus erros, refletindo e pode estar passando de nível para a sua empresa crescer, chegar a um determinado padrão, porque senão as pessoas nunca vão respeitar o dono da empresa. Entendeu? Exatamente. Porque a arrogância gera arrogância. Se o líder, se o cara é um líder, o que é um líder? A diferença do líder para o chefe. O líder lidera, então as pessoas, elas orgulham do líder. Entendeu? Então se ela trabalha com uma pessoa que tem as perspectivas de crescer, todo mundo fala, não, a líder, essa empresa, não só o funcionário pensar em dinheiro, ele fala, não, eu estou junto com essa empresa, porque essa empresa está em constante melhora. Entendeu? Sim, eu concordo, falou tudo. Exatamente, é isso, é como o Daniel disse. O líder, ele gera o espírito de liderança nas pessoas, mesmo as que não têm. Elas sentem vontade de ser como ele. Justamente. Às vezes até de estar no lugar dele. Então é muito interessante isso. E nós estamos, o Brasil está precisando de líderes, precisando de uma informação. Essa informação que a gente passa serve para a pessoa se inspirar e tá também fazendo, levando mais informação. Quanto mais essa inspiração que o líder traz para as pessoas, gera coisas boas nas pessoas, que é o que o mundo está precisando. Cada um fazendo a sua parte e o Brasil vai melhorar muito, entendeu, Jenny? Exatamente, eu concordo. Então, meu caro, é isso. Esse foi o vídeo hoje, então, né? Exatamente. Foi muito bom. Galera, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí de notificação para receber os próximos vídeos. Acompanhe a gente aí na rede social, não é verdade, Verdade. Né? O Instagram tá aí para vocês acompanhar. Exatamente. E Daniel tem uma palavrinha aqui com vocês sobre os próximos vídeos. Gente, acompanhe os próximos vídeos, porque eu e o Jenny vamos estar elaborando vários assuntos, vários tópicos que uma empresa chegar do zero a milhões de reais, isso é possível. Possível mesmo, é verdade que a gente está pesquisando, estudando. Agora, em fevereiro, eu vou estar fazendo um curso com Conrado Adolfo. Se vocês quiserem estar pesquisando quem é Conrado Adolfo, é um grande líder da internet aí, gente. Então a gente está buscando fontes de coisas muito boas para estar trazendo para vocês, viu, gente? Exatamente. Né? Então é isso, meu cara. Tá, muito obrigado. Show de bola.